Muito bem. Eu dei um tema para a mensagem de hoje à noite. Eu não sabia se vocês conheciam a música que nós cantamos há pouco, sobre a fé. Não conhecia, não é? Mas eu mandei para o pastor, mandei para alguém. Acho que foi para a Thalita que eu mandei. Eu digo, olha, prepara essa música, né? A fé que opera milagres, que muda a história, que põe gigantes no chão. Essa é a fé que eu creio. Então, por onde eu estou pregando, eu estou levando essa música. E as igrejas estão cantando. As pessoas perguntam assim para mim, pastor, quem foi o autor dessa música do Verbo da Vida? Eu digo, não, meu irmão, não é do Verbo da Vida. Deus não só usa pessoas do Verbo da Vida, Ele usa qualquer pessoa que o buscar. Mas aprove a Deus que essa letra seja uma letra que está em linha com tudo aquilo que nós cremos. E é maravilhoso, né? E essa letra, ela é uma palavra profética de Isaías 32. É uma palavra profética, mas eu não vou falar sobre isso. Muito bem. Eu dei um tema porque me pediram, Thalita me pediu um tema, então eu dei um tema. O tema foi Plantando os Céus. Plantando os céus. Essa foi uma palavra que Jesus disse quando estava com os discípulos. Ele disse assim, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então Jesus estava dizendo, alguma coisa tem que acontecer na terra do jeito que acontece no céu. Por isso que eu dei essa palavra, plantando os céus, e eu vou completá-la. Quando Deus coloca a eternidade na sua boca. Isso é muito forte, não é? Agora, para que você entenda a palavra que nós vamos ministrar nessa noite, eu quero começar tranquilo com vocês. Eu vou trazer para vocês uma introdução, para que você entenda o porquê desse texto que nós estamos lendo. O apóstolo Paulo, ele disse que não tinha como entendermos as coisas que Deus queria fazer, se nós não tivéssemos o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e os olhos do coração iluminados. São três coisas que são importantes. E eu creio que é aí onde a igreja, no sentido global, tem errado, porque nós estamos buscando, nesse momento, as coisas sem sabedoria, sem revelação, e não temos os olhos do coração iluminados. Eu leio na minha Bíblia que quando, em Atos dos Apóstolos, eles iam separar homens de Deus, eles oravam ao Espírito Santo para que o Espírito Santo falasse sobre aquela pessoa que seria levantada. E hoje, muitas vezes, nós não estamos levantando dessa forma. Levantamos por amizade, pelas habilidades, mas nós temos que levantar por inspiração do Espírito. Eles oravam, o Espírito Santo falava, mandava impor as mãos e eles enviavam. Então, eu acho que a igreja deve trabalhar nesse sentido. Tudo tem que ser pelo Espírito. E nessa noite você vai entender, e eu tenho certeza que você vai louvar a Deus por ter vindo aqui nessa noite. E Paulo, para preparar as pessoas para esse contexto que eu estou falando, uma certa vez ele fez uma oração para a igreja de Éfeso. Ele disse, olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Essa oração vai mais à frente, mas eu vou parar por aqui. Então, na verdade, quem é aquele que nos dá o espírito de sabedoria, quem é aquele que nos dá o espírito de revelação, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ter entendimento? É o Pai, né? Se você olhar, a revelação está bem explícita, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Então, o Pai concedeu a Jesus Cristo sabedoria, revelação e a iluminação dos olhos do coração. Eu vou mostrar para você nessa noite que Jesus não falava palavras dele mesmo, Jesus não fazia nada dele mesmo, tudo ele ouvia do Pai e ele replicava. A mesma coisa nós devemos fazer, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós devemos ouvir o Pai falar e fazer como o Pai diz que tem que ser feito. Olha, os profetas na antiguidade, eles quando oravam, eles entravam no conselho da eternidade, orando na terra, mas vendo os céus abertos, vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando sobre os projetos que já tinham desde a eternidade, que deveriam vir para os homens na terra.
Os profetas, ouvindo isso, eles escreviam, e é o que nós temos escrito. Então é muito importante que você entenda que oração é uma mesa de negócios. Oração não é só para você estar pedindo. É uma mesa de negócios, onde você senta com Deus para trazer os planos de Deus para a terra. Entenda que quando eu falo de negócios, isso não é pejorativo, mas é uma mesa de governo, por exemplo. É Deus estabelecendo através dos seus filhos como governar a terra no tempo que nós estamos aqui. Esse conceito de oração, ele precisa vir para a nossa vida, porque os profetas ouviam isso. Muitas vezes os profetas estavam orando e eles ouviam. Por exemplo, um certo dia Isaías estava em oração e ele ouviu quando o pai e o filho conversavam e algo surgiu lá do alto, quando ele disse assim: olha, uma criança vos nasceu e um filho se nos deu. Isso veio para o profeta Isaías. O profeta interpretou dentro do conhecimento que ele tinha. Uma criança vos nasceu, o corpo, e um filho se nos deu, Jesus Cristo. Porque a criança só poderia vir no corpo, porque sem corpo ninguém tem legalidade na terra. Você pode saber 200 idiomas, ter 200 cursos, ser o homem mais rico da terra. Se você não tiver um corpo aqui, perdeu-se tudo. Então o corpo é algo importante? Sim, temos que cuidar do nosso corpo. Porque se perdermos o corpo, perdemos a legalidade de estar na terra. E Deus quer que nós tenhamos um corpo sadio. Por isso que Paulo interpretou, pelo Espírito de revelação e sabedoria: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ministério do corpo é apresentar-se diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. E muitas vezes nós não queremos apresentar o nosso corpo em sacrifício. Eu entrei aqui e quando eu entrei eu senti um cheiro de oração. Isso me diz que a igreja está orando. Há um sacrifício. Você tem que chegar mais cedo. O culto começa às 19, você chega às 17, começa a orar. Há um sacrifício. Concorda comigo? Mas é o que está escrito. Os profetas trouxeram isso e nós temos que andar na mesma linha. Você entende por que as coisas na vida de Jesus não davam erradas? Porque Jesus andava numa linha profética, ele não saía de cima dela. Tudo que ele ia fazer, ele dizia: como dizem os profetas, como está escrito, como falou o profeta tal. Então era sempre numa linha. Não tem como dar errado quando você anda numa linha profética dentro da igreja. As coisas vão funcionar. Muito bem. Então Paulo fez essa oração para dizer para os irmãos: nós precisamos do Espírito de sabedoria, do Espírito de revelação, do pleno conhecimento de Deus e os olhos iluminados. Amém? Então, isso é uma coisa que a igreja tem que pegar em primeira mão. Eu estou fazendo apenas uma introdução. Então, vamos fazer uma introdução falando, por exemplo, Jesus conversando em João capítulo 10, versículo 14. Estamos apenas numa introdução. O que foi que Jesus disse? Falando com Filipe, dizendo o seguinte: crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? Você entende que aqui tem uma fusão? O Pai, o Filho e o Pai. Os dois são um. Entenda. Jesus disse: crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Escute isso. As palavras que eu falo, ou as palavras que eu vos digo, eu não falo de mim mesmo. Onde Jesus buscava as palavras que ele falava? No Pai. Aleluia. As palavras que nós temos que falar, nós temos que buscar também no Pai. Porque nós temos que ter a mesma fusão que Jesus tinha com o Pai. Eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que tal qual Ele é, nós somos aqui. Então Jesus tinha essa consciência e isso estava internalizado nele. Jesus não se via como Jesus, ele se via como Deus, porque ele era Deus e ele estava em Deus, e
tudo que ele falava, ele buscava no Pai. E isso para os religiosos da época era uma bomba pesada, porque eles diziam que Jesus estava se fazendo de Deus. Eles não entendiam essa fusão, essa comunhão de intimidade. Eles não entendiam. E por isso eles ficavam chateados. Entenda que Jesus não estava falando apenas de uma unidade. Ele estava falando de algo que ele era. Aleluia. A mesma coisa é comigo e com você. Quando nós entendermos que estamos aqui como Jesus Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu começar a falar as coisas que o Pai fala, tudo vai ficar diferente. As minhas orações ficarão diferentes, a igreja ficará diferente, o mundo ficará diferente. Isso é importante acontecer. Então, não foi apenas uma declaração de unidade que Jesus fez, mas ele estava falando de algo que ele era uma fonte que ele buscava, o que ele precisava falar. E isso ficou tão correto, tão certo no conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito, que quando Jesus, antes de ir, ele disse: eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. Ele não falará de si mesmo, mas ele vai ouvir de mim. O Pai fala para o Filho fala para o Espírito, e o Espírito fala para a igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não posso correr com essa palavra, eu tenho que ir devagar, para que você entenda bem, e eu sei que vocês são inteligentes. Então, Jesus estava falando o seguinte: o que eu estou falando, eu estou puxando de uma fonte. A minha fonte é Deus. Aquilo que eu quero falar, eu quero puxar da minha fonte. A minha fonte é Deus, porque eu falo, eu sou igual a Jesus Cristo, e eu tenho que falar igual a Ele. Daqui a pouco você vai saber porque eu estou fazendo essa introdução. Então, as palavras que Jesus buscava, ele buscava em quem? Diga: no Pai. De onde nós vamos buscar as palavras que nós vamos falar? Do Pai. E palavra é o que não nos falta. Você tem uma Bíblia, ela está cheia de palavras e promessas. Bem, posso lhe dizer também, Jesus Cristo recebeu 2.680 promessas antes de vir para a terra, do Pai. Essas promessas é para a igreja. Quando Jesus passasse pelo sacrifício que ele passou, ele veria o cumprimento das promessas que foram feitas para ele. Entre elas está Isaías capítulo 53, versículo 10. Ali tem 3 promessas num texto bíblico que são para a igreja. Talvez no final eu fale. Entenda, tudo vem do Pai. E se você não pegar aquilo que vem do Pai, você simplesmente vai falar suas palavras, e é por isso que as coisas não andam bem. Nós temos que orar a palavra do Pai. E tem coisas que você pode conversar com o Pai, como Jesus conversava com o Pai. Aleluia. Você já percebeu? O texto diz assim: quando tu orares, entra no teu quarto, e o teu Pai, que te vê em secreto. Peraí, que te vê? Será que Jesus errou? Talvez Jesus tivesse dito assim: o teu Pai que te ouve. Por que você não entrou para orar? Mas ele não disse o teu Pai que te ouve, ele disse o teu Pai que te vê. É porque o Pai não está muito interessado nas palavras, ele está interessado no que ele vê no coração do homem. Aleluia. Isso faz uma diferença. O Pai que vê em secreto te recompensará. Então, ao entrar no seu quarto, a entrar em oração, busque as palavras do Pai. E o Pai está pronto para falar, para dizer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Então nós temos que ir a essa mesma fonte. Deixa eu te dizer uma coisa para alegrar mais ainda teu coração. O desejo de Deus, na verdade, é que nós busquemos nele, porque já vivemos nele. Tenha calma, tenha calma. Livro de Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: assim como
nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Por favor, você tem mão direita? Se você não tiver, eu vou orar para você ter uma hoje à noite. Então levanta assim a mão direita. Diga: Deus me escolheu nele. Onde você estava? Onde você estava? De onde você veio? Então você veio da eternidade. É por isso que a eternidade está no coração do homem. Porque você veio da eternidade. Aleluia. E se você viveu com ele na eternidade, por que aqui você quer viver separado dele? Se você tem a eternidade no coração, por que você não quer falar como o Pai fala? Isso vai mudar a sua vida. Presta atenção, não perca nada. Não é hora de você conversar paralelamente. É hora de você aguçar os seus ouvidos para que você entenda. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga: eu fui escolhido antes da fundação do mundo. É muito sério. Então, o que Jesus quer é que a gente fale igual ao Pai, porque essa é a lição que Ele deu para mim e para você. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Agora, pastor, por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9. Você está sentado, então não vai cair. Preste atenção no que você vai ouvir agora. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Escute bem. Já botaram ali? Muito bem, então vamos olhar para a tela. O texto anterior termina com Deus. Então eu vou começar com Deus. Diz assim: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, até porque não tínhamos, mas conforme a sua própria determinação e graça. Agora preste atenção: que nos foi dada em... Diga: nos foi dada em Cristo. Quando? Eu vou ler de novo. Deus nos chamou, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que você estava lá e Cristo estava lá, e lá na eternidade, você, como um espírito com Deus, você já recebeu coisas que foi dada. Aleluia. Então você é muito mais eterno do que você imagina. Aleluia. Depois você corrige, pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, agora, vamos entrar na mensagem? Já fiz a base? Muito bem. A mensagem está em Isaías 51, versículo 16. Aqui está a mensagem. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta, certo dia orando, ouviu o conselho eterno dizendo isso que eu vou dizer para vocês. Pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a sombra da minha mão para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Por isso que eu disse que Deus colocou a eternidade em sua boca. O texto está dizendo, aqui nessa tradução: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus. Essa tradução diz isso. Por que ele botou a palavra na nossa boca? Quem é que vai plantar o céu na terra? A pergunta é: nós estamos plantando o céu na terra? Ele pôs as palavras na nossa boca. E com as palavras que estão na nossa boca, que é a palavra dele, nós plantamos o céu na terra. Por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então quem é que traz isso do céu para cá? Sou eu e você. É por isso que é importante nós observarmos a profecia de Joel, quando ele diz que
os filhos profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Não é sonho de pizza, é sonho profético. Aleluia. Por quê? Porque há uma responsabilidade na boca do crente. Por isso que ele tem que falar a coisa certa. Por isso que é bom falar o que o Pai fala. Porque nós temos uma obrigação, porque foi colocado na nossa boca as palavras que podem plantar o céu onde há caos. É uma responsabilidade minha e sua plantar o céu aqui na terra. Então a minha tradução diz: pus as minhas palavras na tua boca e te cobri com a minha sombra, ou com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Então, veja que o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto ousado e pouco usado. É ousado e pouco usado, ou seja, pouco explorado nas Escrituras. Por quê? Porque diz que nós temos que trazer o governo do céu para a terra. É por isso que muitas vezes nós estamos falando de implantar o reino de Deus, implantar o reino de Deus aqui na terra. Se nós não estivermos fazendo isso, irmãos, tem alguma coisa que está fora do lugar. E a única maneira que existe para nós plantarmos alguma coisa é com sementes, e palavras são sementes, e as palavras foram que foram nos dadas. Então, se você quiser conquistar um território, você precisa plantar o que tem no céu nesse território, e você planta com palavras. Quer fazer a igreja grande, comece a plantar algo grande com as palavras que você tem na sua boca, com as palavras de conhecimento que você tem, porque no momento que você começar a colocar para fora as palavras que foram colocadas na sua boca, eu vou dizer que o céu está pronto para responder a palavra revelada pela boca dos profetas. A terra está pronta como está pronta para a chuva. Se você falar as palavras proféticas que estão na tua boca, você precisa colocá-las para dentro agora. Sua meditação todos os dias, e você vai ver. A terra, no momento que ouve a palavra, ela começa a se organizar para o céu ser semeado nela. Amém? E a boca do justo torna-se um instrumento de reorganização, tanto no natural como no espiritual. Agora aqui diz também que ele nos cobre com a sombra da sua mão. Aquilo que nós falamos, quando falamos e Deus cobre com a sua sombra, é uma proteção para que aquilo não sofra nenhum dano. Você lembra de Maria? Quando o anjo falou para ela aquela demanda difícil, ela virgem ter um filho, e ela perguntou: como vai ser isso? O anjo respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Todas as vezes que você fala a palavra de Deus, as mãos de Deus te cobrem com uma sombra, para que aquilo que você falou esteja protegido. O diabo não vai ter o poder de roubar as palavras que você falar, porque a mão do Todo-Poderoso virá e cobrirá aquilo que você vai falar. Já leu também no Salmo 91, que a gente deixa aberto em casa, pensando que vai espantar alguma coisa? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa onde? À sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente é uma proteção para que onde você esteja, nada possa lhe tocar. Então não anda com medo. Não anda com medo. Muitas vezes as pessoas criticam o ministro, porque o ministro pede para as pessoas repetirem palavras. Mas eu te digo, isso é tão bíblico. As pessoas criticam porque eles não têm nenhuma ideia do que seja. O ministro não está motivando ninguém a repetir. Ele está simplesmente ativando uma função espiritual que foi esquecida. Porque tudo aquilo que você repete, e repete, e repete, e repete, se torna você.
Aleluia. Então lá na igreja eu digo assim: onde os teus olhos chegarem, os teus pés irão chegar. Nos primeiros momentos que eu comecei a falar isso, as pessoas ficavam olhando assim para mim, mas hoje elas já entendem hoje. Onde os teus olhos chegarem, os teus pés irão chegar. Você crê nessa palavra? Então fique de pé. Levante sua mão direita e diga assim: onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Tem alguma base bíblica, pastor, para falar essa declaração? Tem. Abraão, levanta os teus olhos e olha. Onde os teus olhos chegarem, é teu. Então diga comigo: onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Agora isso virá com a proporção da sua visão. Se você tiver uma visão espiritual míope, você vai ver com 1 metro. Mas se você estiver com a visão espiritual aguçada, você vai ver a quilômetros de distância. Oh, aleluia. Pode sentar por enquanto. Por que Deus colocou palavras na nossa boca? Porque a nossa boca é um instrumento criacional. Não é apenas para se fazer súplicas. É um instrumento de criação, criacional. A maioria de nós ora apenas pedindo, mas poucos oram plantando o céu na terra. Esquece um pouco os seus pedidos e começa a plantar o céu na terra. Você vai ver que você vai ser suprido, porque o que vier do céu vai suprir tudo. Diga: Deus é bom. Outra coisa que pode chocar você, que eu vou dizer agora: você não muda realidades esperando apenas que Deus fale. Você muda realidades falando o que Deus já falou. Você muda realidades falando o que Deus já falou. Parece que tem alguém fazendo o resumo da mensagem. Eu acho bom isso. Amém? Aleluia. Se você olhar tempo suficiente para alguma coisa, aquilo se tornará seu. Eu não sei se você já percebeu, você não tem nada a ver com carro, mas de repente você diz: rapaz, eu vou comprar tal carro. A partir daquele dia só é o carro que você vê na rua. É assim ou não é? Então tudo aquilo que você desejar possuir em Deus, na sua oração crie uma imagem. E criando essa imagem, diga para ela: segue-me, persegue-me e eu te possuirei. Segue-me, persegue-me e eu te possuirei. Segue-me, persegue e eu te possuirei. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então pare de orar somente olhando as circunstâncias. A minha esposa estava um certo dia ouvindo uma ministração da irmã Liane, lá dos Estados Unidos. E ela na mensagem dizia assim: você está orando do lado errado. Se estiver errado, você me corrige, tá? Você está orando do lado errado. Não ore do lado da derrota, ore do lado da vitória. Então não ore: oh Deus, misericórdia, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser isso? Não, já ore vendo a vitória, amém? E ela disse assim: saia desse lado do muro e volte para esse lado do muro aqui. Venha para o lado do muro que já tem vitória, amém? Porque às vezes a gente está orando muito negativamente e não pode ser assim. Então comece a semear na sua oração palavras de alinhamento que você já tem de Deus, que já vieram do céu. Isso é o que você tem que fazer, amém? Diga: Deus é bom. Eu te pergunto, qual era a imagem que Jesus carregava quando estava na terra? A imagem do céu. É tanto que ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Ele tinha a imagem do céu, ele desejava que aquilo viesse para a terra, amém? Mas ele foi. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar nisso. Agora, quando você orar, traga o céu para a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Feche seus olhos por um momento e diga assim: Pai, eu coloco tuas palavras na minha boca. Que minha fala planta os céus onde houver caos.
Eu não falarei por emoção, mas falarei por revelação. Em nome de Jesus. Amém. O limite da sua visão será o limite da sua herança. Vou repetir isso. O limite da sua visão será o limite da sua herança. Aleluia. Então comece a pensar diferente. Veja bem, Jacó trabalhou para Labão 7 anos por uma moça que ele amava. Quando completaram os 7 anos, Labão enganou ele. Quando ele acordou no outro dia, disse: o que é que você me fez? Eu quero a moça que eu amo. Vai ter que trabalhar mais 7 anos. Era muito amor. Trabalhou mais 7. Antes de completar esses 7 anos, Jacó teve um sonho. Recebeu uma palavra. Uma palavra que, se você observar, não tem muito de espiritual. Era uma palavra bem natural. Mas era a palavra de Deus. Ele pegou essa palavra, pegou a família e fugiu. Labão foi atrás. Mas quando Labão foi atrás, agora foi para reconhecer. Não, Jacó, eu reconheço que tudo que eu tenho foi a mão do Senhor sobre você. Ele disse: volte e diga quanto é que você quer ganhar. Presta atenção. O limite da sua visão é o limite da sua herança. Uma palavra de Deus. Jacó disse: não vou negociar. Ele disse: não, diga, eu não posso ficar sem você. Quanto é que você quer? Jacó disse: bom, já que você quer negociar, vamos negociar. Eu olho para o céu, eu faço o meu salário e a minha justiça falará por mim amanhã. Se você disser que eu estou lhe roubando, você vai ser com Deus. Agora, eu faço o meu salário, porque eu olho para o céu a partir de hoje, porque eu tenho uma palavra. Irmão, quando você tem uma palavra de Deus na sua boca, você constrói o seu mundo. Aí Labão disse: está certo, construa seu salário. Disse: vou construir. Todas as ovelhas pintadas, malhadas, chamuscadas, serão todas minhas. Todas as lisas, branquinhas, bonitas, serão tuas. Só dava branca. Labão disse: feito, está feito o negócio, vamos caminhar. Aí Jacó pega a palavra que ele tinha e põe em prática. Qual era a palavra que Jacó tinha? Pegue vara de mameleiro, tire uma freira para outra não, uma freira para outra não, uma freira para outra não. Bote nos bebedouros. Quando os animais forem beber, eles vão olhar. O limite da tua visão é o limite da tua herança. Os animais olhavam, só nascia malhado, riscado. O homem ficou rico rápido. Diga: tendo uma palavra de Deus, tudo muda rapidamente. Diga: uma palavra. Daqui a pouco eu vou te dar 3. Labão disse: espera aí, tem uma coisa errada. Por que não está dando mais as brancas? Fizemos um negócio. Quer trocar? Vamos trocar. Então tá bom, agora a partir de hoje todas as lisas são minhas. Tudo bem. Tirou as valas do mameleiro, só dava branca. Diga: quando eu tenho uma palavra, não adianta insistir contra. A palavra vai prevalecer. Eu acredito que vocês têm uma palavra para aqui. E essa palavra vai prevalecer. Bom, eu vou te dar 3 palavras para começar a terminar. Diga: Deus é bom. Diga: quando os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Pastor, eu lhe pergunto, qual é o percentual em quilômetros
que você deseja alcançar no entorno dessa igreja? 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros? Hein? 10? Vejo que tu és um homem de muita fé. Aleluia. Mas como tudo é possível para Deus, Ele falou, o Conselho Eterno escreveu. Então, nas orações da igreja, começa a declarar: Pai, no nome de Jesus, nós vamos alcançar o entorno da igreja em 10 quilômetros. Comece a preparar esse território de 10 quilômetros. Faça um mapa onde a igreja está, como os antigos, um fio, um prego, 10 quilômetros. Veja onde é que vai cada parte: norte, sul, leste e oeste. Diga norte, sul, leste e oeste. Então é só preparar o caminho. Deus nunca vai entregar aquilo que o homem não consegue ver. Deus nunca vai entregar ao homem aquilo que ele não consegue ver. Se você conseguir ver, sabe por que os espias fracassaram? Não era porque os gigantes eram grandes, não. É porque a imagem que eles tinham dele mesmo era muito pequena. Por isso que eles fracassaram. Deus nunca entregará algo que você não consegue sustentar na sua mente. Você pensa um dia, visualizou, mas no outro dia perdeu por causa das circunstâncias. Você tem que guardar aquilo até aquilo descer para o teu coração, se tornar, veja, a palavra profética tem que se tornar carne em você. Vou dizer de novo, a palavra profética tem que se tornar carne. O verbo se fez carne. Palavra que não se torna carne é apenas informação, mas palavra que se transforma carne é revelação. E em seguida, manifestação. Quando você diz, não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus, internalize isso, porque tem promessas que estão envolvidas nisso. Não é somente isso, tem promessas que estão envolvidas nisso. Então você precisa pegar essas promessas, ok? Ok. Vamos começar a terminar, ok? Para você não se cansar. Muito bem. Isaías 53, versículo 10, na versão revista e atualizada. Vou te dar 3 coisas para você meditar. A palavra vai ser colocada agora na tua boca. Presta atenção. O profeta Isaías, ouvindo o conselho eterno, ouviu Deus dizendo para Jesus Cristo: filho, quando você for e que você morrer pela humanidade, eu vou fazer cumprir 3 coisas em você. Quais são as 3 coisas? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor ali é Deus, quem foi moído foi Jesus Cristo, fazendo enfermar. Quando Jesus der a sua alma como oferta pelo pecado, já fez isso, verá o quê? Sua posteridade. Agora levanta a mão direita e diga assim: eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Então Jesus já vê o cumprimento dessa primeira proposta de Deus. Ele já está vendo a posteridade dele. E essa posteridade está crescendo. Diga: eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Segunda coisa, verá a posteridade e prolongará os seus dias. Espera aí, os dias de quem? De Jesus ou da posteridade? O de Jesus não precisa prolongar, ele é eterno, ok? Então, os nossos dias vão ser prolongados. É por isso que os seus cabelinhos estão brancos. Eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar, viu? Enquanto estiver tonalizando, eu vou começando aqui. Mas já está branquinho, vai viver muito mais e pregando ainda com graça. Por quê? Porque é uma promessa.
ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Diga, eu tenho direito a viver muito. Não, você não falou com alegria, não. Essa palavra tem que entrar em você. Diga, eu tenho direito de viver muito. E eu vou viver muito, porque a palavra diz que os meus dias serão prolongados. Não parou, não. Jesus verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e, aqui está a cereja do bolo, e a vontade do Senhor, a vontade de Deus, prosperará nas suas mãos. Na mão de quem? Diga, da posteridade. Levanta a mão direita e diga assim: a vontade do Senhor prosperará em minhas mãos. Diga, palavra na boca e mão semeando. Palavra na boca e mão semeando. Essas 3 promessas foram dadas para Jesus Cristo e elas são nossas. Jesus não precisa ter dia prolongado e a mão dele já viram a prosperidade do Pai. Agora quem tem que ver é o Pai nas nossas mãos. Amém? Diga, Deus é bom, em todo o tempo. Agora essas promessas precisam se manifestar, irmãos, na nossa vida. Há uma necessidade de que nós vivamos isso. Um conselho: tenha cuidado com murmuração, porque você pode fazer a oração certa hoje e derrubar amanhã reclamando, murmurando. Você ora hoje, não esquece o que você orou, rega o que você orou, mas não reclama. Quando o povo de Deus saiu do Egito, saíram magros, fracos, as defesas orgânicas no chão. Eles precisavam de tomar alguma coisa para se restaurar, porque eles iam andar muito. O deserto não é brincadeira. Então o Senhor os levou, quando pediram água, levou as águas de Mara. E eles foram às águas de Mara. Chegando nas águas de Mara, Moisés disse: podem beber. Aí eles foram nas águas de Mara, começaram a beber e começaram a reclamar. É amarga. Uma reclamação tremenda. Aí o Senhor disse, Moisés disse: Senhor, e agora? Ele disse: pegue essa árvorezinha aí, quebra um galho e bata na água, que eu vou melhorar o sabor delas. Aí Moisés pegou, bateu. Aí tomaram, melhorou. Agora veja, por que é perigoso murmurar? A vegetação de Mara, toda vegetação, era de antibiótico, anti-inflamatórios e outros nutrientes. Mas porque eles não tinham sabedoria e não entenderam e reclamaram, Deus mandou Moisés bater, aí nasceu ali o genérico. Não queira o genérico, irmão. A murmuração leva a gente ao genérico. Então tem que ter cuidado. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Então você tem que entronizar essas verdades no seu coração. Por quê? Porque senão não haverá manifestação. Não adianta você ouvir mensagem e você não trabalhar para que essa palavra se internalize em você. Basta uma palavra para mudar a sua vida, se você deixar essa palavra entrar e fazer parte de você, do seu DNA. Simplesmente isso. Pegue uma palavra e fique com essa palavra o tempo inteiro. Você vai ver que as coisas vão acontecer. Porque aquilo que nós falamos e oramos precisa produzir um resultado. Você vai encontrar pessoas que são aleluiadas e que as coisas estão acontecendo na vida delas. Não fique com ciúme. Se junte a essas pessoas. Com certeza a palavra está fazendo efeito na vida delas, porque essa palavra já faz parte dela. Ela é essa palavra. Amém? Ela já é essa palavra.
O diabo não precisa tirar suas promessas, irmãos, ele só precisa distorcer sua visão com relação à palavra. Se ele consegue distorcer, você está numa situação difícil. Aleluia. Eu quero ter um momento de oração e de profetizar com vocês. E está vindo ao meu coração trazer uma palavra para alguém. Então, se vier, eu vou falar. Fique de pé um pouquinho, por favor. Eu vou orar com vocês agora um pouco. Eu vou te pedir o seguinte, ainda temos um tempinho. Muito bom. Substitua as imagens de derrota por imagens de vitória quando você estiver orando. Principalmente criadas pela palavra. Mude o cenário. Você tem o poder dado por Deus para você mudar cenários. Não importa qual seja o cenário. Não murmure, não reclame e mude o cenário. A Bíblia diz que, estando no barco, seus discípulos o seguiram e eis que veio ao mar uma grande tempestade, varrido os barcos pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Porque é assim, enquanto a fé dorme, a incredulidade estribucha. Aleluia. Enquanto a fé dorme, a incredulidade estribucha. Entretanto, Jesus dormindo, os discípulos ficaram apavorados e foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Perguntou-lhe Jesus então: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Agora eu quero que você saiba que para o vento parar, as águas que estão em movimento parar, tem coisas que Deus faz e que nós podemos também fazer pela fé. Jesus fez isso e eles ficaram admirados. Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse homem que fez isso, ele é a igreja hoje, que somos nós. Então as circunstâncias podem ser mudadas, as circunstâncias podem ser paradas, a gente pode mudar os cenários. Não se acostume com os cenários negativos. Substitua os cenários negativos por cenários positivos. E você vai ver que as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida. Diga: Deus é bom em todo o tempo.